Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: E este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e estes vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si, diga assim, cada um para si, um cordeiro. Eu vou continuar. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só com um vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, de todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras na vega das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, e os pães asmos, com ervas amargas o comerão. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia tem sido sobre nós, tem sido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E agradecemos a Ti porque mais uma vez o Senhor nos permite celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor nos tem feito, que o Senhor ainda nos fará, por amor do Teu nome, por causa da Tua bondade, da Tua fidelidade. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia e pedimos que ele possa se repetir muitas e muitas vezes em nossas vidas e que tenhamos o poder e o privilégio de declarar que porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos esperar uma eternidade de paz com o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso Cordeiro, que é santo e sem mácula. É o que nós oramos e pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. A Bíblia diz que existe essa informação de que tudo aquilo que foi escrito de Gênesis até Malaquias, que é o Antigo Testamento todo, depois começa Mateus, o Novo Testamento, tudo aquilo ali, de alguma maneira, Deus queria nos mostrar o plano dele, nos mostrar a maneira que ele queria trabalhar na humanidade para resolver o problema do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que todas as histórias da Bíblia, tanto no Gênesis como no Êxodo, como em todos os livros até Jesus, eles de maneira tipológica, eles apontam para Jesus para quê? Para que as pessoas naquela época elas não ficassem sem Jesus, porque Jesus ele veio em carne e osso há 2000 anos atrás, mas ele não começou a ser pregado só há 2000 anos atrás, porque por meio dessas histórias Deus já começava a ensinar o evangelho para aquelas pessoas. Para quê? Para que crendo nele, daquela maneira, elas pudessem ter algum contato com Jesus e que viria. Então, por essa história aqui, qual que é a analogia de que Jesus está revelado nessa história? Deus, para livrar o povo do Egito, aí trazendo para o natural, o Egito representa o inferno. Quem está no Egito ali, está no inferno. Deus queria resgatar todos do inferno. E Deus deu para eles qual seria a receita para livrar o povo do Egito, para livrar o povo do inferno. Deus disse para ele que eles deveriam pegar um cordeiro sem mácula e sacrificar à tarde. Nós sabemos que Jesus ele foi sacrificado e ele morreu na parte da tarde, na hora exatamente em que o cordeiro era sacrificado, na hora que ele morria, porque o cordeiro morria rapidinho. O cordeiro não ficava com aquela morte demorada igual a de Jesus. A de Jesus ele foi pregado 9 da manhã e a Bíblia diz que ele morreu 3 da tarde, porque o sofrimento, tudo que apresenta Jesus na Bíblia é só parecido. Na verdade, o sofrimento de Jesus foi muito maior. A glória de Jesus, que às vezes aparece lá em algum texto, na verdade, é muito maior.
a grandeza do nome de Jesus, que aparece em alguns textos, quando vai para a prática, é muito maior. Tudo que está lá é só uma sombra mais aproximada possível para que aquele povo pudesse ter uma noção de quem era Jesus quando ele chegasse. E também, mesmo que eles morressem lá antes dele chegar, eles pudessem crer no trabalhar de Deus e pudessem ser salvos. E a Bíblia diz que eles tinham que matar o cordeiro e pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. É como passar naquelas portas de madeira, assim, aquela parte de madeira que tem nas casas antigas, né? Que passava e a casa ficava protegida. Depois o anjo da morte ia passar. O anjo da morte iria fazer uma visita para eles. Esse anjo da morte, ele representa o diabo. Ele representa aquele que vem para matar, roubar e destruir, e ele ia passar. E então as casas onde ele encontrasse o sangue do cordeiro passado na porta, ele sabia que ele não podia passar. Ele não podia entrar e não poderia fazer nada. Aquelas pessoas estavam seguras para sair do Egito depois. E então aconteceu, eles fizeram, quem fez, fez, quem não fez, não fez, e deu o que Deus falou. Quem passou o sangue do cordeiro na sua porta, nas suas ombreiras da porta, o anjo da morte passou, não matou ninguém. Na casa em que não tinha o sangue, o anjo da morte entrou e trouxe grande destruição. Então, trazendo isso para os nossos dias, nós temos o chamado de Deus, o convite de Deus para você trazer para a sua vida um cordeiro, para você trazer para a sua vida, no caso de Jesus, que é o que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você confessa Jesus, quando você abraça a sua fé em Jesus, assim, num coração sincero, que ele disse cada um, ou seja, é algo que precisa ser feito individualmente, é algo que precisa ser feito conscientemente, você toma a decisão e você abraça a fé em Jesus. Quando você faz isso, pastor, eu aceito Jesus, eu entrego minha vida para Jesus e estou confessando e crendo, e a partir de hoje quero ser igreja. Quando você faz isso, você está tomando para si um cordeiro sem mácula. A palavra mácula ali, trazendo para os nossos dias, o cordeiro tinha que ser sem defeito físico. Trazendo para Jesus, é que ele tinha que ser sem defeito, tanto físico como sem pecado, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Então nós fazemos isso e passamos o sangue de Jesus na porta da nossa casa, que é a nossa vida. Nossa casa na Bíblia é chamada de uma casa. A nossa vida é chamada de uma casa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, aí diz que constrói a sua casa. Por quê? Ali representa a nossa vida. Então todo aquele que abraçou a ideia de Deus, a proposta de Deus, quando o anjo da morte passou, não houve morte, não houve destruição, e depois dessa experiência, eles puderam sair rumo à terra prometida. Eles puderam passar pelo mar, que representa o batismo, né? O mar representa a pessoa ser batizada. Perceba que ela é livrada do diabo antes de ser batizada. Então tem muita gente que ainda não foi batizado, que já é salvo, que já é alguém de Deus. Por quê? Porque no coração dela, ela já decidiu que Jesus é o Senhor, ou seja, ela já abraçou para si o Cordeiro. Ela já Mirena, diminui esse ventilador para mim, que ele está filmando. Não desliga não, só diminui. Ele já entendeu, e já conscientemente e de maneira sincera, ele abraçou a fé em Jesus. Ele aceitou Jesus, como a gente diz. Na verdade, é uma expressão estranha dizer aceitei Jesus, porque parece que Jesus está precisando de nós, mas é você aceitar o presente de Jesus na sua vida. E no mundo espiritual, quando o diabo olha para você, é como se você tivesse sangue nos umbrais da sua porta. Só que tem muita gente que o diabo quer paralisar ela nessa situação, quer paralisar ela neste lugar. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar de uma coisa. Tem gente que não creu tanto naquela palavra de que ia ficar tão protegido. E dentro da casa dele, eles passaram o sangue na porta, mas ficou com medo, dizendo, será que vai mesmo? Será que vai livrar mesmo? E outros pensaram, passei o sangue, Deus falou, então vai livrar. Duas pessoas, as duas passaram o sangue na porta. Uma ficou com medo, porque não tinha certeza, e a outra ficou achando que se ela tinha feito alguma coisa errada. Isso representa os cristãos de hoje, que todos eles creem em Senhor Jesus, ou seja, eles passaram o sangue na porta. Só que um pensa assim, será que eu sou salvo mesmo? Por quê? Porque ele fica pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu errei em alguma palavra, em pensamento? É óbvio que se você procurar algum erro na sua vida, você vai achar. Mas a palavra que Deus disse não é que a pessoa ia ser livrada da morte de maneira como que ela se comportou ali naquele momento dentro da casa. O que ia livrar ela da morte era o fato de ter o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. E outra pessoa que também fez a mesma coisa, passou o sangue nos umbrais da porta, estava tranquilo, estava com o coração descansado, porque ela acreditou em Deus. Ela acreditou que Deus disse que por causa do sangue do cordeiro, ela ia ser livrada.
E isso representa muitos hoje, que uns acreditam que eles ficam com medo. Será que eu sou salvo ou não? Será que o anjo da morte vai vir na minha vida ou não? Será que o diabo vai ter poder sobre a minha vida para me levar para o inferno quando eu morrer ou não? E eles ficam com esse medo, porque eles não entenderam o que Deus disse. Deus disse corretamente: passa o sangue, entra para dentro e descansa. Se você se alimentou do Cordeiro, se Jesus entrou para a sua vida, você não tem que ficar pensando se você vai ser salvo. Eu briguei, eu discuti, eu ainda não melhorei, eu ainda não fui liberto desse vício, eu ainda não parei de perder a paciência com as pessoas às vezes, eu ainda assisto isso, ouço aquilo. A pessoa fica olhando para si mesma. Mas a Bíblia diz que Deus disse apenas para eles: você pega o Cordeiro e aplica na sua casa, aplica na sua vida. Porque no processo do caminho, o trabalhar de Deus ia ser depois. O trabalhar de Deus ia ser no deserto. O trabalhar de Deus ia ser na caminhada até a terra prometida, que representa nós entrarmos no reino de Deus, que é outra coisa. E então as pessoas, pronto, fechando esse parênteses aqui, essa experiência representa duas pessoas: a que confia na salvação pela graça de Deus, ou seja, passei o sangue de Jesus, creio em Jesus de coração sincero, pela graça de Deus, pela obediência de Jesus lá na cruz, na vida dele, de morte até a cruz, eu vou ser salvo. Eu te convido, não sei você que está aqui, você que está assistindo agora online, ao vivo pelo Facebook, e você que está assistindo gravado pelo YouTube, a ser desse grupo que acredita que você é salvo por causa do sangue de Jesus, e descanse o seu coração nisso, e deixe que esse ato de bondade de Deus te convença a ser um cristão bom. Se você ficar pensando: vou para o inferno no dia que eu comportar bem, vou para o céu no dia que eu comportar bem, vou para o inferno no dia que eu comportar mal, a sua vida vai ser uma vida de altos e baixos, e você não vai ter paz para servir a Deus. Quando você crê que você é salvo pela graça de Deus, é muito mais saudável. Eu não conheço ninguém que falou assim: sou salvo pela graça de Deus, então vou sair por aí pecando, vou sair por aí de qualquer maneira. Eu sempre vejo as pessoas vivendo de maneira mais agradável a Deus. Por quê? A cada dia melhorando. Por quê? Porque elas têm gratidão a Deus. Então, primeiro ponto é você não crer que depois de receber Jesus, você depende de si mesmo para ser salvo. Você depende das suas próprias obras para alcançar a aceitação de Deus. Deus não olha para você para te dar a saída do Egito. Ele olha para o Cordeiro. E o Cordeiro já foi imolado, já foi morto. E ele é sem mácula. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando aí ele saía, aí fechou o ponto 1. Ponto 2. Eles saíam do Egito, foram livrados da morte. O anjo passou, não matou nenhum deles. Aquele que estava com medo, dizendo: será que eu vou ser livrado ou não? Deu aquele ufa, né? Aquele sentimento assim de ufa, nossa, eu pensei que eu ia. É aquele muito crente hoje, que vai nas igrejas hoje, ele vai chegar no dia de morrer, ele vai descobrir que a salvação era pela graça, que ele de fato chegou lá, e ele vai dizer: ufa, cheguei do outro lado. Mas não precisava de ter passado aquela vida toda sofrida, aquela vida toda de aperto, sendo que Deus já disse que por causa do sangue de Jesus é que nós somos livres do Egito, somos livres da condenação, temos acesso a estar na presença de Deus. Então saiu do Egito, agora começa aí tem a experiência do Mar Vermelho, tem a experiência da água. E todos nós também somos chamados a passar pelas águas, somos chamados a batizar nas águas. Para quê? Porque o batismo, ele é uma coisa que a pessoa está dizendo assim, você sair do Egito e dizer assim: eu estou aceitando o Cordeiro na minha vida como o meu Salvador. Aí, se você crê de coração sincero, você é salvo. Deus é que julga essa sinceridade, não é o pastor, não é o vizinho, não é a colega, não é ninguém. É Deus que olha e diz: foi sincero. Não, ali não foi sincero, ali foi da boca para fora. Ali foi sincero, ali não foi. Deus é que julga. Então, quem ele julga que foi sincero, ele salva. E salva naquela hora. Tira do Egito, é salvo. Você não vai ser salvo no final da caminhada. Você, se é de Jesus, você é salvo agora. Diga assim: se eu sou de Jesus, eu fui salvo. Diga mais forte: eu fui salvo a partir do dia que Jesus entrou na minha vida. É ali que você é salvo. Tem gente que fica pensando assim: nossa, é lá no final. É agora. Você foi salvo naquele. Só que o que acontece? Você é chamado para passar pelas águas, passar pelo Mar Vermelho que o povo passou. Quem passa no mundo, trazendo isso para o natural, é a pessoa que decide se batizar. Quem é que tem que decidir se batizar? Quem é a pessoa que tem que decidir passar pelas águas? É aquela pessoa que falou assim: eu vou cumprir o propósito de Deus para minha vida. Eu não vou viver para realizar o meu sonho. Eu vou viver para realizar o sonho de Deus. Eu vou viver para fazer a vontade do Pai que está no céu. Eu vou ter algum sonho, vou orar, vou pôr diante de Deus, mas se for de Deus, vai cumprir. Mas se eu tiver que escolher entre o sonho de Deus e o meu, eu vou ficar com o de Deus. A minha vida vai ser de Deus. Ou seja, eu vou ser um discípulo de Jesus. Porque existe uma coisa entre você ser salvo e outra é você se tornar um discípulo de Jesus, que é também um chamado para todo cristão. Mas nem todos são. Nem todos aceitam esse chamado. Quem aceita,
se batize. Por isso que não faz sentido batizar uma criança, por isso que não faz sentido batizar uma pessoa de uma idade muito pequena. Por quê? Porque ela não está entendendo nem para ser salvo, nem para se tornar um discípulo. E a gente crê que, geralmente, as crianças, né, é comum na teologia acreditar que elas são salvas. Então não tem por que batizar, porque primeiro o batismo não é para salvação. O batismo é essa consciência de que você vai seguir Jesus como discípulo. Quem escolhe fazer isso, tem que se batizar. Quem não escolhe, não deve se batizar. Ah, pastor, eu vou viver na farra, eu visito a igreja, eu vou viver na farra, vou viver na vida doida e tal. Provavelmente uma pessoa dessa talvez nem foi salva ainda, porque ela talvez foi de maneira religiosa na igreja e só ali falando, ela diz que é de Jesus. Mas Deus sondou o coração dela e ela não foi. Por quê? Porque a pessoa que ela é salva, pelo menos no início, ela tem a tendência de querer seguir a Deus, porque ela está numa fase da vida dela que se chama o primeiro amor. Jesus disse para uma parte da igreja que tinha saído desse lugar, disse assim, ó, vocês têm que retornar ao primeiro amor. Então, quando você está com o primeiro amor, você quer servir Jesus. Você é salvo naquele dia e você quer servir Jesus. Então, você deve se batizar por causa dessa sinceridade. Então, representa o Mar Vermelho. Depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelas águas, ou seja, foram batizados, eles passaram por um lugar chamado o deserto. Diga assim, o deserto. O deserto representa todo o período do dia que você batizou até o dia que você morrer. Ou até Jesus te arrebatar, se você ficar vivo até o dia do arrebatamento. Então, do dia que você batiza até o dia que você morre, é o período do deserto. A vida cristã, ela é um deserto. Você passa por situações onde Deus provê, onde Deus te livra das feras. No deserto lá tinha feras, no deserto lá tinha inimigos. E no deserto tinha uma coisa chamada gigantes. Diga assim, os gigantes. No deserto, os gigantes, eles eram um problema. Eles eram um problema que Deus falou com o povo assim, ó, eu vou ajudar vocês a vencer os gigantes. Davi era pequeno, mas ele sabia que quem ia dar a ele força para vencer Golias era Deus. E ele foi na fé em Deus e venceu o gigante. Na nossa vida cristã, que é o deserto, o gigante representa os nossos pecados, representa as nossas fraquezas, representa aquele pecado que te impede de cumprir o propósito de Deus. E isso é um gigante. E Deus está dizendo, se você quiser, eu vou te ajudar a vencer o gigante, vou te ajudar a vencer o vício, vou te ajudar a vencer a pornografia, vou te ajudar a vencer uma vida sem força para resistir aos pecados sexuais, sobre qualquer pecado. Eu vou ajudar você a vencer a tendência ao homossexualismo, vou te ajudar a vencer a tendência ao lesbianismo, vou te ajudar a vencer o desejo de fofocar. Aí você vai pôr na lista, porque às vezes a gente pensa que o pecado de um é pior que o nosso, mas Deus prometeu vitória para todo mundo que buscar nele vitória contra o pecado. E aí Deus está dizendo, esse gigante, vai que eu vou te fortalecer. E o povo aconteceu igual hoje. Uns creram em Deus e venceram o gigante. Outros ficou pensando no gigante, olhando para si mesmo e pensando no gigante, dizendo, o gigante é muito alto, o gigante é muito forte, o gigante é demais para mim. É o que acontece? Trazendo para os dias de hoje, nossa, esse pecado é forte demais. Eu nasci assim, é forte demais, não consigo parar, não consigo desejar diferente, não consigo, sou uma pessoa que fala mal dos outros, não consigo parar de falar, sou uma pessoa que é... Aí você tem a lista lá dos 28 pecados, sou uma pessoa que tem, não consigo ser fiel, não consigo. Aí ela aceita o pecado. Deus está dizendo, não é para você aceitar, é para você se arrepender. E quando você se arrepende, Deus começa a trabalhar. E então te dá vitória contra esse gigante. Quem vence os gigantes, chega aonde? Diga assim, na terra prometida. Diga mais forte comigo assim, na terra prometida. A terra prometida representa o objetivo final de Deus. Muitos desses cristãos ali, muitos daqueles homens morreram no deserto. Eles tiveram uma derrota no deserto. Só que detalhe, eles já saíram do Egito. Ninguém voltou para o Egito. Ou seja, ninguém voltou para o inferno. Ninguém que Deus salvou pela graça dele, voltou para passar a eternidade no inferno. E você não vai achar isso na Bíblia em lugar nenhum. Por quê? Porque isso não é possível. Então, teve gente que morreu no deserto. Mas teve um povo. Aí Deus pegou 12 homens, que a Bíblia só cita assim, lembrando a gente de... A Bíblia cita, mas a gente só lembra de 2, que é Josué e... Quem lembra do outro? Josué e... Não, 12 homens foram na terra prometida. 2 deram uma boa notícia e voltaram e foram aprovados por Deus. Foi Josué e Caleb. Então a Bíblia diz que de 12, 2 foram aprovados. 2, todos eles viram a terra prometida e apenas 2 conseguiram chegar lá. Por quê? Porque os outros 10 morreram no deserto. E assim é com a igreja, assim é com os cristãos, assim é com a igreja hoje. Por quê? Porque muitos são chamados. Diga assim, muitos são chamados. Quem esses muitos? Os 10. Todos, né? Os 12 são os muitos. Mas o que é os poucos escolhidos? Josué e Caleb. Por quê? Porque eles acreditaram em Deus, eles se apegaram em Deus, tanto na hora de ser salvo do Egito, como na hora de entrar na terra, de lutar no deserto, como na hora de entrar na terra prometida. Então o que acontece? Eles receberam a recompensa completa, ou seja, eles receberam tudo que Deus tinha para dar. Diga assim, eu quero receber
tudo que Deus tem para dar. Tem gente que já recebeu a salvação, que é uma das coisas que Deus tem para dar, e ela acha que é tudo. Não é tudo. A salvação é o início da vida cristã. Deus tem ela e depois ele tem mais coisas. Uma das coisas que ele tem para você é você viver uma vida abundante aqui na terra, antes de morrer. E tem gente que acha que o crente tem que sofrer, que o crente, a vida dele tem que ser derrota. Tem até uma religião que uns caras fazem o voto de pobreza, porque eles acham que é vantagem, que é bonito, que Deus mandou alguém fazer o voto de pobreza, porque eles pensam, Deus salvou, tá bom, então salvou, não precisa mais nada. Só que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, salvo, sai do Egito, vida. Aí ele continua dizendo, mas e também vida com abundância. Aí o que acontece? A pessoa crê que Deus quer que ela passe luta. É lógico, luta vai ter. Você não precisa procurar a luta, ela já vai vir. Só que elas são gigantes para você vencer. E então, aqueles dois homens, eles entraram na terra prometida. Trazendo isso para a vida espiritual, representa aqueles cristãos que vão ter uma vida abundante. Representa aqueles cristãos que vão ter vitória contra o pecado, vão ter vitória contra o seu vício, vão ter vitória contra as coisas do diabo, e além disso, por causa disso, vão conseguir cumprir o propósito de Deus, que é a coisa mais importante que tem depois da salvação. E por que cumprir o propósito de Deus? Elas vão ter um galardão, diga comigo assim, um galardão. E é aí que entra a questão de você poder reinar com Jesus, porque se você reinar durante a vida cristã, ou seja, você teve uma vida cristã de abundância, uma vida cristã de vitória, ou seja, você reinou com Jesus durante a vida cristã, você reinou sobre o pecado, você reinou sobre a avareza, você libertou da avareza, você conseguiu ter vitória contra o homossexualismo, o lesbianismo, a fofoca, a maledicência, a avareza, aí vai lembrando aqueles 28 pecados, você conseguiu ter visto ser liberto da glutonaria, da bebedice, você conseguiu ser liberto da inveja, você conseguiu ser liberto de tudo aquilo por causa da graça de Deus. Então você teve vitória sobre isso, você reinou sobre isso. Qual que é a recompensa para quem reinou sobre isso? A vida cristã. Ele vai reinar com Jesus depois que ele morrer e ressuscitar. E como que a Bíblia chama isso de reinar com Jesus? Quando Jesus voltar? Eles vão herdar, diga assim, eles vão herdar o reino de Deus. Uma coisa é ter sido salvo lá do Egito. Outra coisa é você herdar o reino de Deus, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Diga comigo assim, não é a mesma coisa. Você tem que ter, se você ficar pensando que é a mesma coisa, você vai ficar pensando, nossa, se eu não vencer o gigante, eu vou para o inferno eternamente de novo. E então você, quando você fala isso, você está dizendo assim, eu sou o próprio salvador da minha vida. Se eu conseguir parar, eu me salvo. Se eu não conseguir, eu não me salvo. E onde que Jesus entra nessa história? Jesus, ele disse, Deus disse, pega o sangue do cordeiro, de coração sincero, e aplica na sua vida. Se for sincero, não precisa ficar com medo do anjo da morte. Tem gente que fica. Tem gente que fica apavorada. Mas Deus lá do céu está tipo com pena da pessoa, porque não tinha por que ela ficar apavorada. Ela tinha que deixar o coração dela ficar grato, cheio de gratidão a Deus, para ela poder confiar em Deus, para vencer os gigantes, para desejar chegar onde Deus quer para ela, e ela possa receber aquilo que Deus ele tem preparado para ela. Então, existe uma diferença entre você ser tirado do Egito, salvo do inferno. Você passar pelo Mar Vermelho, as águas, batizado nas águas. Você passar pelo deserto, que é toda a sua vida cristã, até você morrer, e aí você tem que ter vitória. Com a graça de Deus, confiando em Deus, você tem que vencer muitas coisas. Você não precisa chegar na perfeição, mas você tem que pelo menos chegar num nível que a pessoa pode olhar para você e falar assim, fulano de tal, com erros e acertos, é um bom cristão. Fulano de tal é um cristão bacana. Não é uma pessoa bacana, é um cristão bacana. E você tem que ser um cristão que a pessoa olha e fala, não, é um cristão. Ele erra, fala uma coisa assim, mas é um cristão. Ela erra, tem isso, aquilo, mas é uma mulher de Deus. Nós temos que ter o desejo das pessoas olharem para nós e dizer, fulano de tal é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A gente vai no processo e vai melhorando. Eles não podem olhar para você e falar, fulano de tal, a lembrança que eu tenho dele, a lembrança que ele tem dela, é que ele torce para esse time, que ele torce para aquele time, que ele vota nesse partido, que ele vota no outro partido. Tudo isso você pode ter o time, você pode ter o partido, mas a pessoa não pode olhar para você e a primeira lembrança que ela tem é essa. Qual que tem que ser o seu desejo? E tem que ser o meu, e eu estou pregando aqui, e serve para mim. Você tem que desejar que as pessoas olhem para você e digam, fulano de tal é um homem de Deus. Aquela jovem é uma jovem de Deus. Aí pergunta, mas ela não tem time nem nada, nem paga. Não, ela tem time, ela vota, ela escolhe, a vida dela é normal, ela tem título, ela vota. Ela tem os times, ela escolheu dela. Mas o que eu olho para ela e eu lembro é que ela é uma jovem de Deus. Isso tem que ser um alvo para nós. Diga assim, esse tem que ser o meu alvo. Tem que pensar nisso. Você não é... Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino. Ele não disse buscai apenas. Se ele falasse apenas, aí pronto, você ia ter que viver para Jesus, ia ser só igreja, céu, Bíblia, oração, tudo, mais nada. Só coisa de Deus. Só que Deus não é assim. Deus não tem essa religiosidade. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino. Que é isso que eu falei, herdar o reino. Que é você entrar na terra prometida, que simboliza
você reinar com Jesus quando ele voltar por 1000 anos. E esse tempo de 1000 anos é um tempo de 1000 anos mesmo. A diferença é só que é 5 dias a menos, porque o ano de Deus tem 360 dias, que é o calendário da lua e não do sol igual o nosso. Mas no final dá 1000 anos. O que acontece? Você precisa primeiro se conscientizar de que é o sangue do Cordeiro que te tira do Egito. É muito importante você passar pelas águas e saber que você vai melhorar no deserto. Porque tem gente que o diabo lança na mente dele, você ainda fuma, você ainda mora junto, você ainda faz isso, não batiza não passa pelas águas não. Aí o que acontece? Ela fala, então tá bom, quando eu parar, eu vou. Quando eu me libertar, eu vou. Quando eu me casar, eu vou. Quando eu mudar minha vida, eu vou. Ela já ama Jesus, ela já quer Jesus, mas o diabo fez ela acreditar numa mentira. E ela nunca se batiza, nunca toma ceia, nunca se envolve nas coisas da igreja, porque é o que traria na vida dela a mudança. E ela fica então, assim, na vida sem ir para frente, porque ela parou ali no Egito, na porta da saída do Egito, ou seja, já estava salva. Só que ela vai morrer sem batizar, por quê? Porque ela acreditou que ela tinha que se libertar primeiro. E a libertação dos gigantes não acontece no Mar Vermelho, acontece no deserto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então você tem que ter essa consciência na sua vida, no seu coração, de que é assim que Deus trabalha. Deus te livra do Egito, que é o inferno, o diabo, tudo aquilo que é do diabo ali, ir para o inferno, por causa do sangue de Jesus. Você viu a música que nós cantamos? Nada além do sangue. Não é o sangue e o bom comportamento. O sangue e parar com isso. O que você vai parar é no processo. Você vai parar é quando Deus te libertar. E tem muita gente, e a maioria dos cristãos, eles vão morrer com coisas que eles precisavam ter parado. E por que eles vão ser salvos? Porque o que salva é o sangue de Jesus. Diga assim, o que salva é o sangue de Jesus. Vou mostrar para você aqui, para a gente caminhar para o final, a prova disso. Está aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha, Paulo manda... Detalhe, toda carta que Paulo mandava era para os crentes, gente que já saiu do Egito, já tinha batizado, já estava no deserto. Olha o que Paulo disse. E eu, Paulo, estou falando para quem? Para os meus irmãos. Não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, meninos em Cristo. Aí eu te pergunto, quem são os meninos em Cristo? É aqueles que saíram do deserto, do Egito, foram salvos. O que eles cometiam? O que eles cometiam porque eles eram meninos em Cristo? Com leite vos que é uma palavra suave para eles, não com carne, uma palavra mais profunda, porque ainda não podias, nem tão pouco agora podeis. Não podia no começo do Egito e ainda não estão podendo agora, depois que já batizaram. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, diga assim, inveja, contenda, dissensão. Grava bem essas 3 palavras, diga comigo assim, inveja, contenda e dissensão. Eu gravo aí. Porventura não sois carnais, não andais segundo a carne. Então, eles eram irmãos, eles eram meninos em Cristo, ou seja, estavam em Cristo, e eles ainda praticavam essas 3 coisas. Por que eles não tinham parado? Porque na vida deles aquilo era um gigante. Eles, sabe a inveja? Que vem assim, você sente a inveja. Não adianta, você não escolhe parar de ter inveja. Deus é um processo, Deus vai te libertando. Aí o que acontece com esse povo aqui? O que um religioso diz que acontece com esse povo aqui? Eles vão para onde? Para o céu ou para o inferno? O religioso. Diz que esse povo que tem, uma pessoa que tem inveja, que tem contenda, que tem dissensão. Qual que é a lógica da cultura do povo que diz? Eles vão para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Mas Paulo diz o quê? Paulo sabia das coisas. Ele diz o quê? Vocês são meninos em Cristo, ou seja, vocês são de Cristo. Vocês não são do diabo. Vocês são de Cristo. E o que vai acontecer com eles? Está lá em Gálatas, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Olha lá. Eu vou ler até para você entender. Porque as obras da carne são manifestas, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. A palavra feitiçaria ali foi traduzida errada, é vício. E também fazer oração contrária, para Deus, faz justiça, Deus. Foi traduzido ali como feitiçaria, mas não é ir lá mexer com o demônio, não. Inimizades, contenda, lembra lá? Inveja, contenda e dissensão. Então a primeira já apareceu. Ciúmes, iras, peleja, dissensões, apareceu a segunda. Eu tinha falado contenda, inveja e dissensão. Deixa eu ver se aparece inveja. Inveja, homicídio, que é você odiar a pessoa ou matar a pessoa fisicamente mesmo. Bebedice, glutonaria. Deus tem que libertar nosso crente desse mal aqui, irmão. A glutonaria é o que mais pega nós. E coisas semelhantes a estas, das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê, Paulo está dizendo, vocês são de Jesus, mas vocês não herdarão o reino de Deus. Ou seja, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você herdar o reino de Deus. E Jesus mandou você desejar o reino de Deus como primeira coisa, porque ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Sobre te salvar, o que ele disse?
Eu vim buscar e salvar. A Bíblia diz, comprou Jesus eles com seu sangue. Você tem que raciocinar e pensar, ué, então eu sou salvo por Jesus. Mas o rei tem que ser liberto. Isso aqui são gigantes. Ó. O de alguém é um, o de outra pessoa é outro, o do outro é um vício, o do outro é uma inveja, o do outro é alguma coisa que prende ele. Da maioria de muitos crentes é a glutonaria. Algumas pessoas ainda são viciadas em bebida. Algumas pessoas odeiam as pessoas que fazem mal para elas, ou seja, é homicídio, que a Bíblia diz que se você odiar uma pessoa, é como você matar ela. Tem muitos cristãos que... Tem muitos filhos de Deus em Marilac, no Brasil inteiro, que é a maior religião do mundo, que acredita no poder das imagens de escultura, e isso, qual que é o nome disso? Idolatria. Mas não quer dizer que se a pessoa tem uma confiança alguma nas imagens de escultura, se ela frequenta uma igreja que tem imagens de escultura, que aquele povo vai tudo para o inferno. É muita burrice nossa acreditar que aquele povo está desde 2000 anos, desde uns 1.800 anos para cá, todo mundo morrendo e indo para o inferno. Não é possível que você acredita que aquele povo está todo indo para o inferno. Só que se morrer, tendo essa confiança nas imagens de escultura, sendo um filho de Deus, porque muitos deles são filhos de Deus, já saíram do Egito, já não tiveram a consciência de como é que batiza, né? Mas Deus é tão bom que Deus ele facilita a salvação. Se a pessoa batizar quando criança, se a pessoa batizar quando adulto, se ela crê de coração, Deus salva. O entendimento que a pessoa vai ter depois ajuda ela a viver melhor. Mas tem muitos filhos de Deus no mundo inteiro que acreditam, têm nas suas casas, frequentam lugares que têm mais escultura. Qual é o nome disso? Idolatria. Se eles forem filhos de Deus verdadeiro, eles foram salvos no dia que eles se tornaram. Mas, infelizmente, eles não herdarão o reino de Deus. Diga assim, vão ser salvos, mas não herdarão o reino de Deus. É bom, pastor, então não precisa sair de igreja, não. É vantagem sair, por quê? Porque se você for para uma igreja que te explica melhor, você entende melhor. Eu tenho um vídeo na internet de 40 minutos que explica isso. Então, tem gente que vem, você falando assim, então nenhum deles mais vai sair das igrejas dele e vai ir para os evangélicos. É vantagem sair e ir, por quê? Porque eles vão aprender uma palavra mais esclarecida e vão servir a Deus melhor. Então tem crente que cria contenda, tem crente que tem ciúme, tem crente que discute por qualquer coisa e fica com raiva, e fica, não conversa com fulano, peleja, dissensões. Tem gente que tem todos esses pecados aqui, o que acontece com eles? Eles não herdarão o reino de Deus. Então você precisa entender que todas as pessoas que estão ali, Paulo está orientando os crentes. Só filhos de Deus que está naquela lista ali. São pessoas que precisam ser libertas. Quando que elas são libertas? No deserto. De quê? Dos gigantes. Com que força que elas vencem o gigante? Com a força de Deus. E Deus quer te libertar hoje até o dia da sua morte. Quem aqui quer ser liberto por Deus? Diga glória a Deus. Então você precisa primeiro reconhecer que tem que parar. Qual que é o nome disso? Arrependimento. E então orar sobre isso. Falar, Deus, eu tenho essa fraqueza. Deus, eu tenho esse vício. Deus, eu tenho esse temperamento. Deus, eu tenho essa área da minha vida que eu não venci ainda, e aí eu quero vencer. Aí Deus começa a trabalhar. Você vai vir nos cultos, participa de tudo aquilo que tem da parte de Deus, e com o tempo você assusta que não, você fala assim, mas agora eu já não estou tão... Nossa, eu era viciado em beber. Bebê diz. Agora ainda bebo, mas não sou viciado mais. Nossa, eu era uma pessoa que criava muita contenda. Hoje eu prefiro deixar a pessoa com a razão para lá. Antes eu era uma pessoa que, quando alguém me fazia mal, eu pedia, Deus, faz justiça, que traduzido ali é feitiçaria, né? Você desejar o mal. Tem gente que pensa que essa oração é bonita, ela não é não. Deus faz justiça, isso não é oração de crente. É oração que sua é, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando você chegar nesse nível, você está começando a entender o que Deus quer. E aí Deus vai te libertar e você vai cumprir o chamado. E por causa do cumprir o chamado, você vai ter um galardão, e o galardão é esse. Você vai entrar no reino de Deus. E isso tem que ser o desejo do seu coração. O apóstolo Paulo, ele disse que, olha o que Paulo disse, lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, Paulo diz. Primeiro, eu não vou lembrar aqui o lugar não, mas Paulo disse assim, que Jesus nos salvou com uma santa vocação. Então, se ele diz que nos salvou, nos salvou. Mas lá em Filipenses, capítulo de... Quem aqui acredita que o apóstolo Paulo era um homem salvo? Diga glória a Deus. Você acha que o apóstolo Paulo, depois de ter encontrado Jesus, ele já estava pregando, estava ensinando ali para as igrejas, escrevendo as cartas, ele já era salvo, sim ou não? Sim ou não? Mas olha o que ele diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Então será que ele não alcançou e ser salvo? Não. Com certeza ele já era salvo. Mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, já estou em Cristo Jesus, já recebi um presente que é ser salvo, está em Cristo Jesus, agora eu quero receber o quê? Um prêmio. O presente, a salvação, ele diz, Jesus nos salvou. Com relação a herdar o reino de Deus, ele diz, ainda quanto a mim, julgo que não alcancei. Eu acho que ainda tem que terminar, ainda tenho que trabalhar para Jesus, ainda tenho que servir, ainda tenho que vencer alguns gigantes,
Então Paulo está dizendo assim, ó, não ainda vou reinar com Jesus, já fui salvo, mas não vou reinar com Jesus. Aí no final da vida dele, quando ele estava para morrer, quando ele estava pertinho de morrer, Jesus revelou para ele que ele tinha conseguido alcançar aquilo que ele estava desejando. E aí o que acontece com a pessoa que alcança aquilo que Deus ele tem para a vida dela? Ela vai herdar o reino de Deus. O que ele diz na hora de morrer? Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, fiz o que Deus tinha que eu fizesse, guardei a fé. O que acontece? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Ou seja, eu trabalho pela vinda de Jesus, eu oro e vivo minha vida por causa da vinda de Jesus. Você vê que tem uma coroa para ele. Por que você põe uma coroa na cabeça de uma pessoa? Você põe no médico, quando ele vai trabalhar, você põe no médico o quê? Um jaleco. O policial, você põe nele o quê? Uma farda. O enfermeiro, aquela roupa lá do enfermeiro. O bombeiro, aquela roupa lá do bombeiro, para identificar ele como bombeiro. E uma coroa, você põe na cabeça de que tipo de pessoa? Diga assim, as que vão reinar. Ou seja, elas vão herdar o reino de Deus. Não é ser salvo. Ah, você foi salvo, parabéns, uma coroa. Não tem sentido dar uma coroa para quem foi salvo. A palavra não conecta uma coisa com a outra. Não é quando eu pegar um jaleco e dar para um médico, e dar para um policial. Não combina, jaleco, policial não combina. Coroa e salvo não combina. Agora, coroa e que vai reinar combina. Você precisa desejar a coroa. Você precisa desejar reinar nessa vida cristã contra os seus gigantes. Para quê? Para que quando Jesus voltar, você possa reinar também com ele. Ou seja, você possa entrar no reino de Deus, você possa herdar o reino de Deus, você possa receber a coroa, você possa reinar com ele. Amém? Se você puder agora, fica de joelhos no seu lugar. Olá, graça e paz. Você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus em Marilac. Eu sou o pastor Richamo e quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar para fazer parte da nossa lista seleta no WhatsApp, onde você receberá diretamente no seu WhatsApp todos os nossos vídeos das palavras pregadas aqui neste ministério. Quero pedir que você se cadastre conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na descrição desse vídeo e também, por meio desse mesmo número, você possa pedir as informações necessárias para ofertar, abençoar financeiramente esse ministério. Se você acredita que Deus tem feito uma grande obra através desse ministério e você quer ser participante disso, que você possa fazer a sua doação, a sua contribuição. Que você também possa se inscrever neste canal, curtir esse vídeo, compartilhar e deixar um comentário e que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.